Hoje é a terça da promessa e nós estamos trabalhando nas terças-feiras a respeito do revestimento do Espírito Santo. E hoje eu quero mais uma vez meditar com vocês. Não podemos fazer a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que o homem carnal não agrada a Deus. Nós temos aprendido que a mente humana, por mais caridosa, por mais piedosa, ética, ela jamais vai concluir a obra do Espírito Santo. É necessário que o ser humano receba o Espírito da verdade. O Espírito que dirige e governa as nossas vidas. E nós temos aqui um texto em apreço em Joel, que fala da previsão desse mover de Deus sobre a face da terra e muito mais, trabalhando em vidas, homens e mulheres, no ministério. Não tem como nós enfrentarmos os desafios sem o poder do Espírito Santo. Não tem como nós realizarmos e preenchermos a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Somente o poder do Espírito Santo para realizarmos a obra do nosso Deus. E eu quero ler com vocês, em Joel capítulo 1, nós vamos ler alguns textos. Joel capítulo 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e façam seus filhos. E os filhos destes, da outra geração, o que deixou o gafanhoto cortador comeu, o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e eles têm queixas de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está a casa do Senhor, a oferta de manjares e libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai-vos, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingivos de pano de saco, lamentais, sacerdotes, vai, ministros do altar. Vinde, ministro de meu Deus, passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem com a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal.
como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Amém. A mensagem de Joel é uma mensagem de juízo. É uma palavra a respeito de acontecimentos e de profecias de coisas terríveis. Eu escolhi ler esse primeiro capítulo para você entender que havia sobre a nação do Reino do Sul uma profecia de lamentação, de choro e também de situações mais caóticas e possivelmente estado degradante de uma nação em que toda a nação estava sendo saqueada, sofrida. Por quê, pastor? Eles estavam assim? Porque eles se afastaram de Deus, porque eles adoraram outros deuses, eles começaram a idolatrar imagem de escultura e começaram a se dedicar e ofertar suas vidas aos deuses que nada podiam fazer. E Joel levanta uma voz a respeito de acontecimentos futuros que eles enfrentariam. E já estavam sentindo esse fogo ardente no meio de todos os moradores. Deus levanta esse profeta. O profeta Joel, ele não tem uma data específica do seu profetismo entre os reis, mas o que se sabe é que ele era um profeta do tempo do profeta Elias, de Eliseu, contemporâneo a esses dois profetas. E ele tem uma visão, isso acontece num pano de fundo que ele enxerga 200 anos na sua frente. O que iria acontecer? E dentro dessa profecia, aqui dentro desse movimento, esse arcabouço terrível, os piores acontecimentos é que a terra não estava mais produzindo, o vinho estava faltando, o azeite, também não havia mais dentro dos armazéns, que todas as árvores frutíferas estavam sendo destruídas por causa do calor, fora a previsão de que há uma escala aqui de insetos devoradores da lavoura, são os gafanhotos, e há aqui uma classificação de como eles trabalham, de como eles podem entrar para destruir toda uma plantação até que a raiz seja destruída. E o profeta fala a respeito disso, narrando como isso deveria ser falado aos pais, aos filhos dos filhos, às gerações futuras, para que eles soubessem que o Deus a quem os tirou da terra do Egito é o Deus de vossas vidas. E quando Joel fala repetidamente sobre o dia do Senhor, o próprio apóstolo Pedro também fala sobre o terrível dia do Senhor. Em Atos Apóstolos nós vamos também ouvir sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é dia de acerto de contas, é dia de apertamento, de estreitamento, é dia de sacudir a consciência.
O fato aqui é que Deus não estava pedindo que eles tivessem uma consciência social, econômica, mas que eles tivessem uma consciência espiritual de uma aproximação com Ele, que pudesse verdadeiramente ter fidelidade. E o povo estava fraquejando nisso. Ao contrário de tudo isso que Deus esperava do seu povo, o seu povo se afastava cada vez mais, desonrando, fragmentando a sua palavra, destruindo com seus atos os posicionamentos do ofício, dos cultos, dos sacrifícios. E isso já estava atingindo a casa de Deus, porque a Bíblia fala que os ministros choravam, lamentavam, os sacerdotes estavam se cingindo de pano de saco e cinza, um estado de humilhação, de total humilhação e lamentação. O verso 13 diz: cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdote, e uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Oferta tanto sólida quanto oferta líquida já não estavam mais chegando na casa de Deus. Nem o azeite, nem o vinho, oferta líquida. Fora as ofertas que eram trazidas através do fruto da colheita. Desgraça profunda. E o texto diz bem claramente: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. Parece que cada gafanhoto comia uma parte da plantação. O que comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então há uma escala de trabalho, de juízo sobre a economia alimentícia. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai. É um choro constante. Todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está tirado da vossa boca. Porque vem um povo contra a minha terra, poderoso e inumeráveis. Eu não sei se alguns de vocês já viram praga em plantação. Eu já tive a oportunidade de ver. Praga de gafanhoto dentro da plantação, você só escuta o barulho do movimento do que eles estão fazendo para devorar a plantação. É uma coisa horrível como o campo, a lavoura, consegue ficar embranquecidos por causa da forma como eles devoram. E não há nada para impedir. Por isso que muitos plantadores, o agronegócio usa muito inseticida, porque o inseto, ele domina a plantação. Se não tiver um impedimento, ele come até chegar à raiz. E nós estamos falando aqui de uma situação em que acontece antes de Jesus, 850 anos. A profecia de Joel está sendo ditada 400 anos antes de Cristo. Nós estamos aqui diante de um texto que fala da maior ação do inimigo sobre uma nação. Sobre uma nação. O povo chora, o povo treme, porque o devorador chegou sobre suas vidas. A profecia de Joel acontece. A profecia de Joel chega até as famílias. E se nós formos ver, irmãos, direitinho, dos profetas menores, o livro de Joel é o segundo dos profetas que são usados por Deus. São 12 profetas. Ele determina um tempo muito tremendo que vai além da igreja primitiva, porque a profecia dele também fala dias de assolação, em que essa terra passará por um grande cataclisma, essa terra passará por uma grande força
de abrasamento, o sol vai esquentar tão fortemente que essa terra vai sofrer mudança sobre o seu ecossistema. E eu quero que você leia comigo, apesar da profecia, ela está incluída em Atos capítulo 2, nós vamos ler, mas ela também fala de acontecimentos bem depois, porque em Atos capítulo 2 há uma aparição disso aqui, de uma visão parcial, não completa. Mas eu quero ler com vocês Joel 2, a partir do versículo 28. Nesse mesmo contexto, depois que a misericórdia de Deus é estendida para o povo, eu vou falar depois aqui, há uma profecia, há uma porta de esperança. Você pode dizer amém? Uma porta de esperança. Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aí que vem, mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Eu quero que você entenda aqui que existe uma visão literal e uma profética. A literal era a invasão dos gafanhotos mesmo sobre a terra. É a invasão para culminar, para tirar o apoio que aquelas pessoas tinham, que era a economia da agricultura e das crias dos seus animais. E a Bíblia fala a respeito do sofrimento daqueles animais, que a falta de água e que os gados ficam tão magros que caíam desmaiados. E que eles choravam por ver toda essa desgraça. Mas fora isso, que é uma constatação direta, existe aqui uma visão indireta, porque Joel está profetizando para a nação do sul. E a nação do sul foi invadida por Nabucodonosor. Como ele fala que os inimigos tinham cara de cavalos. E realmente, em que o exército de Nabucodonosor invadiu Jerusalém e que dominou aquela nação, que tomou tudo, e tudo se tornou opróbrio, miséria. A capital do poder de Deus, o lugar de adoração, a sede da maior manifestação religiosa, Jerusalém, estava sendo destruída. Tudo isso por causa da desobediência. Um agravo tão grande, irmãos, que pode gerar desgraça, não somente para aqueles que estão decidindo no presente, mas para gerações futuras. Foi o que aconteceu, esse entremeamento do mal por gerações. O efeito de decisões erradas das pessoas no presente estava se refletindo em gerações no futuro. E no meio desse envolvimento todo, Deus promete, olha, eu vou derramar do meu espírito. Eu vou derramar da minha presença. Eu vou fazer com que vocês sejam cheios do meu espírito. Eu vou tirar a miséria dos vossos espíritos, das vossas mentes, dos vossos corpos. Eu vou dar luz para que essa história não fique em trevas. Eu vou fazer resplandecer
as almas de vocês, para que gerações sejam usadas para lembrar que a mão do Senhor nunca ficou distante da nação. E essa palavra de Joel a respeito do derramamento do Espírito Santo é uma palavra tão poderosa que ela está aqui hoje entre nós. Ela está em nossas casas, sobre nossas esposas e sobre os maridos, sobre os filhos. Essa palavra está se cumprindo, porque ele não prometeu somente a um grupo elitizado de servos de Deus, porque o que acontece em Atos dos Apóstolos, ali existe uma visão elitizada, porque o poder do Espírito Santo caiu sobre os judeus. E aqueles que viram aquela manifestação, o que está em Atos capítulo 2, nós vamos ler, foi um derramamento para a emancipação do poder de Deus sobre todas as vidas, não só sobre um grupo, mas ali estava começando uma nova série de manifestações que Deus iria fazer sobre a face da terra. Mas eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que esse poder profético de Joel tem acontecido nos nossos dias. É o poder de Deus sobre todas as vidas. O texto é muito claro: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Deus tem um movimento ainda para ser realizado na sua família. Você pode dizer amém? Tem um movimento para ser realizado nas nossas ruas, nas nossas avenidas, na nossa cidade. Há um mover de Deus sobre toda a carne. Aqui não existe agora mais uma visão elitizada. Joel diz: olha, vai ser derramado sobre os vossos filhos e vossas filhas, profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E vai se aprofundando, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Isso aqui tem acontecido. O versículo 30 fala do momento da volta de Jesus. São sinais, são prenúncios. Isso aqui ainda não aconteceu. Tem pessoas que creem, como eu creio, né? Que a igreja será arrebatada antes se manifeste o homem iníquo, o antimessias. Eu não creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tribulação nós já estamos passando, estamos vivendo. Então, a esses é classificado como pré-milenista. Eu sou pré-milenista. Tem alguns que creem que serão arrebatados após a tribulação. São os pós-tribulacionistas. Tá? E tem aqueles que acham que vão ser retirados no meio. São os amilenistas. No meio da tribulação. Mas eu quero crer, em nome de Jesus, que diante de qualquer linha teórica, é que a igreja esteja ciente do que está por vir. Nós estamos cerceados pelo mal. Nós vivemos guardados e protegidos porque nós estamos debaixo das mãos de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Se Satanás pudesse, ele te devoraria, acabaria de uma vez com você, comigo, mas ele não pode, porque tem a marca do sangue sobre as nossas vidas. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu. Ah, como o diabo odeia
os servos de Deus. Como odeia aqueles que louvam, que pregam, que evangelizam. Como que ele odeia aqueles que estão agora salvando vidas, orando pela madrugada, orando pelas pessoas, orando pela igreja. Porque é através da igreja, irmãos, é do povo de Deus que é manifesto as múltiplas formas de Deus agir. Não é porque nós somos bons, somos os perfeitos, não. É porque o Espírito Santo está em mim, está em você. E as obras que nós fazemos, as fazemos porque Ele nos garante. Ele que age por nós. O crente pode estar totalmente debaixo de tribulação. Porque tribulação todos nós temos. Tribulação todos nós sofremos. Tribulação são circunstâncias difíceis da vida. Paulo mesmo falou que estava atribulado, porém não desanimado. E nós vivemos assim a cada dia. Mas é quando o Espírito do Senhor toca em você. Quando você vai dormir, quando você se levanta, quando você está andando, quando você vem para a igreja, quando você vai trabalhar, quando você está fazendo algo, alguma atividade profissional, o Espírito Santo habita em você. Ele mora em você. A glória de Deus não está em paredes, não está em nada físico. A glória do Senhor está em nós. E é sobre isso que Joel está falando. Olha, vai chegar um tempo em que vocês serão cheios. E eu manifestarei sobre toda a carne, sobre todas as almas. Ainda, os vossos filhos receberão um poder tão maravilhoso, que eles terão sonhos maravilhosos. Não ficarão embutidos, encrostados, mas terão visões a respeito de tudo. E não somente isso, até os servos e as servas receberão esse poder. Os velhos sonharão, os filhos profetizarão, os jovens terão visão, até os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E nós estamos hoje dentro desse ato profético aqui. Até que chegue o dia do Senhor, nós estamos nesses dias. O Espírito do Senhor Deus está sendo derramado. E não há trevas, não há sacerdócio, por maior que se denomine, que diga que Deus não é nada, Deus não pode fazer nada. Tem pessoas que estão estigmatizadas, dizendo o seguinte: para mim não tem jeito, estão debaixo de maldição, porque pessoas falaram, porque pessoas estão vendo com os olhos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, irmãos. Esse poder vai perpassar, ele vai entrar sobre as casas, sobre as vidas. Eu me recordo quando eu dirigia uma congregação lá no Cabral. Normalmente a Daílse cantava para mim e eu pregava para ela. Era assim, 2 em 1. Mas o Espírito Santo estava ali, amém? Sempre Deus salvou, sempre Deus usou aquela congregação para uma obra maravilhosa e dali nasceu uma igreja. Eu quero dizer para vocês que teve um dia que eu estava pregando, e uma pessoa chegou e me pediu para orar por alguém. Eu falei: tá bom, vou orar. Não, mas eu gostaria que o senhor fosse lá. Eu falei: agora eu não posso, nem hoje, mas amanhã eu irei. Não, tá bom. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Dia seguinte eu fui naquela casa. Estava com o endereço. Quando eu cheguei lá, era um terreiro de macumba.
eu fui sozinho. Eu falei, Senhor, Tu estás comigo. Eu vou nessa fé, Senhor. Sabe quando você tem o Espírito Santo? O Espírito Santo nunca permitirá que você seja covarde, fujão. O Espírito Santo nunca permitirá que você volte, amém? Quando Ele te direcionar, quando Ele te mandar, quando Ele te garantir, Ele não vai deixar você recuar. E eu falei, Senhor, quando eu entrei e fui passando, tinha uns véus, fui passando até chegar onde aquela senhora estava. E eu cheguei lá, orei por ela, conversei com ela, e ela disse para mim, pastor, eu fiz um aborto. Não era um aborto terapêutico. Eu falei, por que você fez isso? E por causa disso ela estava com um sangramento muito forte. Estava perdendo a consciência. Você está entendendo por que você tem que ter o Espírito Santo? Porque se você for trabalhar na obra de Deus pela sua razão, você vai virar e vai dizer, Senhor, o que eu tenho a ver com isso? Isso não é problema meu. Mas o Espírito vai falar com você. Até sobre meus servos e as minhas servas. Servos e servas aqui são os não habilitados. São aqueles que não são merecedores de receber o Espírito Santo. Você entende disso? Diga amém. Amém. Não deixe que os seus olhos te impressionem. Não deixe que a sua mente crie barreira. Creia que o Espírito Santo vai te levar. E quando você olhar, você vai achar que não. Deus falar, entra. Porque até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, diz o Senhor. E eu orei e pedi ao Senhor para me direcionar. Naquela época nós tínhamos mais facilidade de ir num posto de saúde. Eu falei com o médico. Contei a ele a situação. Ele falou, não me envolve. Mas manda ela tomar isso. E eu falei, Senhor. E o Senhor, vai lá, compra. E eu fui lá, comprei toda a medicação. Levei para ela e falei, Deus não te quer nessa situação. Sabe, irmãos, existem coisas que ainda vão acontecer na sua vida e que você verá a glória do Senhor se manifestando sobre pessoas que estão debaixo de monturo espiritual. Não digo problemas financeiros, não. Estou falando monturo espiritual, desgraça espiritual. Sabe por que naquela hora Deus me enviou naquele lugar? Porque Deus queria salvar aquela mulher. Depois daqueles dias, então, aquela mulher foi cheia do Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Ela recebeu Jesus como Salvador da vida dela. Aleluia. E ela estava na igreja. Você entende o que Deus está fazendo nesse tempo? Há um derramado Espírito. E nós muitas vezes não saberemos como trabalhar essas coisas do Espírito, mas o Espírito vai mandar você fazer. Tem pessoas que estão debaixo de maldição, vivendo um deserto profundo como a nação viveu, passando por um cativeiro, não um cativeiro literal, mas um cativeiro simbólico, espiritual.
Isso foi profetizado, porque de Joel até Jesus dão aproximadamente de 830 a 850 anos. Até acontecer lá em Atos, capítulo 2, o que essa profecia iria se cumprir em parte, porque uma outra parte dessa profecia ainda vai se cumprir. Mas está escrito aqui, ó, Atos capítulo 2. Ao se cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles. Todos ficaram, que irmãos? Cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Isso aqui é o resultado da profecia de Joel. A palavra de Deus não está solta, a palavra de Deus não está de forma sem direcionamento, mas a palavra de Deus se cumpre, o propósito de Deus, se cumpre a profecia do Senhor. E eu creio, irmãos, que mediante essa profecia de Joel, de Atos, capítulo 2, precisamos estar atentos, porque o dia do Senhor já vem. O dia do Senhor para o povo foi quando os gafanhotos devoraram a lavoura. O dia do Senhor para o povo foi quando Nabucodonosor entrou com seu exército para sitiar Jerusalém e levar cativeiro ao povo 70 anos. O dia do Senhor sempre vai nos impressionar, nos impactar, porque existe realmente uma falta de atenção com a palavra de Deus. O povo está desatento. Eu orava essa madrugada e senti um poder tão grande em minha vida do Espírito Santo. E Deus falava ao meu coração: diga ao povo que eu derramarei do meu Espírito nesses dias. Nós estamos vivendo nesse ato, nesses dias são esse tempo, onde ficaremos embasbacados, impressionados, vamos ficar um pouco sem entender o cenário de tudo que está acontecendo. Mas, irmãos, não se esqueça, o que seja, o que estiver se aproximando, eu quero que você entenda, o Espírito do Senhor Deus está sendo derramado. E Ele vai derramar sobre todas as almas. Deus tem falado muito ao meu coração, pessoas que se acostumaram a ver os seus queridos parentes, né? Ver pessoas que são amigas debaixo de tacão de maldição. Não se acostume com isso não, porque isso é coisa do diabo. Deus quer que você veja essas pessoas livres, libertas e cheias do Espírito Santo, porque Ele vai derramar sobre essas pessoas. São servos, são escravos, estão debaixo de uma maldição imposta por Satanás, pelo mundo. Mas maior é aquele que está em nós. Sabe, essa profecia, ela está se cumprindo nesses dias. Porque o texto de Joel diz: olha, antes que venha o temível, o terrível dia do Senhor. É quando eu falo para vocês, eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista. Eu creio que quando a trombeta tocar, o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a profecia é muito clara, irmãos. A profecia fala sobre essa situação. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor que de nós recebeste quanta maneira com que deveis viver e agradar a Deus. Efetivamente estáis fazendo. Continues progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição, que cada um de vós
saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Aí fala, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor conta todas essas coisas como antes, pois avisamos, testificando claramente, é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa arte que rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Desculpa, irmão, estava lendo aqui. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que vos escreva. Paulo está falando a respeito dessas coisas e ele vai aumentando, porque a santificação nos leva para próximo de Deus. E no versículo 13 ele diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes no respeito aos que dormem e não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos em Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com quem? Paulo fala que através da santificação, da pureza, da decisão de nós estarmos ao lado de Deus, o capítulo 4 vai discorrendo, nós nos aproximamos, então, daquilo em que é dominado pelo ambiente onde Deus está, que é a santificação. E a santificação é o caminho onde o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ficar cambiando, tramitando. E Paulo vai aumentando essa experienciação quando ele diz, olha, não pense que essas coisas serão colocadas de lado. Ele diz, não ignores essas coisas. Paulo está falando, porque essa é a palavra do Senhor. Paulo está dizendo, essa é a palavra do Senhor. Porque aqueles que morreram, nós não precederemos eles, nós não anteciparemos eles. Precederemos uma ordem de acontecimentos. Paulo diz, olha, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois que eles ressuscitarem, nós seremos transformados. O verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Existe uma coisa muito importante que eu quero que você guarde no seu coração. O Espírito Santo é o penhor, é a herança, o penhor é a herança que nós temos, que Jesus deixou aqui para nós. E é Ele que nos convence aquilo que Jesus nos ensinou. Porque você não pensa que você está sendo alimentado porque você está lendo, porque você pode ler qualquer livro, mas a Bíblia não é qualquer livro, você precisa do penhor do Espírito, para que você entenda o que você está lendo. Aí vem mais profundo que eu quero chegar. Os mortos ressuscitarão. É aquele ato profético de Ezequiel 37. Cada osso no seu osso e vai juntar nervo, carne, pele. E serão todos ressuscitados. E o Espírito que está no depósito de Deus, que nós cremos que está na glória, ele fará um encontro
nessa dimensão de espírito e corpo. Só que quando houver essa junção, esse corpo não mais será o mesmo corpo. Não vai ser o mesmo biotipo. Será um corpo ressurreto. Porque se Cristo morreu e ressuscitou, Ele não nos deixaria com um corpo aquém do qual Ele recebeu. Nós teremos um corpo igual ao corpo de Jesus. Um corpo que não vai ficar limitado ao tempo, espaço cósmico, não. É um corpo que vai transcender a linha dessa visão terrena. Eu quero dizer para vocês uma coisa, queridos irmãos. Por que precisamos estar cheios do Espírito Santo? Porque só vai ouvir o toque da trombeta aquele que está ligado com Deus. Não pense que o anjo vai tocar trombeta como você vê um soldado tocando trombeta aí da alvorada. Nada disso não. A Bíblia diz que o arcanjo vai tocar trombeta, mas isso não é no sentido literal não, que o arcanjo vai lá para poder despertar as pessoas. Nada disso. Deus vai avisar, chegou a hora. É agora. E quando o toque da trombeta se der, para nós não vai ser um toque de trombeta aos ouvidos, mas vai ser ao nosso espírito. E só pode se comunicar com Deus quem tem o Espírito de Deus. Você está entendendo? Por que tem que ter o Espírito de Deus? Porque a sua legalidade, a sua rotina na igreja, o fato de você vir para a igreja, de ser um bom prestador de serviço, mas se não houver o Espírito de Deus dentro da sua vida, você não ouvirá o toque da trombeta, porque só podem ouvir as coisas espirituais aqueles que são espirituais. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas estão na igreja, estão desatentas a essa realidade. Às vezes pessoas pensam que muita atividade é devoção, é adoração. Tem muita gente que tem muita correria pelas coisas de Deus, mas não tem plena ação de devoção, de despojamento, né? Estão ficando como Marta, ofertando muito trabalho, estão adorando pouco. Só pode adorar muito quem tem o Espírito do Senhor. Eu quero encerrar dizendo isso para você, sabe? Se aproxime de Deus com a sua alma, com o seu espírito. Aproxime de Deus mesmo com a sua devoção, com o seu amor. Sabe, esteja atento, porque o dia do Senhor virá. E virá mesmo, irmãos. E nós precisamos estar atentos. É um tempo de, eu não digo avivamento não, mas eu digo de reavivamento. Porque avivamento essa terra já teve, precisa ser reavivada todos os dias. Né? Quem tem costume de limpar a casa, aí você fica uma semana sem limpar o móvel, quando você vai olhar para o móvel, está aquela espessura de poeira. O reavivamento é justamente isso, é você assoprar e tirar a poeira que está sobre o móvel, é você assoprar. Agora, o vento do Espírito sobre a tua alma, tirar essas espessuras do dia a dia, né? Que muitas vezes tenta nos revoltar, nos deixar tão iracundos. Fique ligado, irmão. Joel é um livro impressionante. Impressionante. E tem muito mais coisa, mas eu quero que você saia daqui com a sua alma nas mãos do Eterno. Eu quero que você feche os olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, nos ensinando, nos dirigindo nessa noite. Abençoe nossos lares. Senhor, oro pela igreja, oro pelos pastores, pelos líderes dessa casa, pelos obreiros, pelos músicos, Senhor, porque somos todos adoradores.
servos do Senhor. Cremos que o Senhor tem derramado o seu Espírito sobre toda a carne. E o Senhor fará ainda coisas maravilhosas até que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Pai, toca nos corações para que possamos ser mais sinceros e verdadeiros. Possamos, Senhor, nos despojar, Senhor, no teu altar. Nos entregar, Senhor, verdadeiramente para te amar, para te servir. Toca nos nossos corações, Senhor. Abençoa essa igreja. Abençoe, Senhor, os obreiros. Abençoa, Senhor, os membros dessa casa. Nós pedimos, Senhor, por misericórdia. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a permanecermos andando na tua palavra, Senhor. Guarda as nossas famílias. Oro pelas famílias, Senhor. Oro pelos trabalhadores. Oro por aqueles que não têm emprego. Oro, Senhor Deus, pela dona de casa. Oro, Senhor Deus, pelos casais casados, casais solteiros. Abençoa, Senhor, para que o teu Espírito verdadeiramente possa ser derramado sobre toda a carne. Senhor, tome as nossas vidas em suas mãos. Nos ajuda, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Purifique a nossa mente, Senhor. Leva-nos para próximo de Ti. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ofertar, irmãos. Entregar nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Oferte todo o coração. Nós temos querido que o Senhor, Deus da provisão, seu santo dízimo mantém essa casa, mantém essa obra. Nós estamos ensinando o povo a buscar o Espírito Santo toda terça-feira. Próxima terça-feira nós estaremos também falando sobre o Espírito Santo. É importante que você tenha a sua vida, a sua alma cheia do Espírito Santo. Não fique pensando que você não é digno, que você não é capaz. Você é digno, você é capaz. E quando você entende isso, você é capaz de abençoar a casa de Deus. Porque, irmãos, só são dizimistas que é aquele que crê e tem fidelidade ao Senhor, né? Dízimo é um assunto espiritual. Você não pode sonegar o dízimo. Você não pode impedir o dízimo de chegar à casa de Deus. Dê com fé, creia que o que vai ficar na sua mão, Deus vai prosperar, transbordar. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante, como diz a palavra. Não deixe seu dízimo ficar preso, não, meu irmão. A palavra de Deus nos fala que nós precisamos trazer o dízimo à casa do tesouro, para que não falte mantimentos na casa do Senhor. Se você quiser, pode fazer depósito, pode fazer o Pix, né? O Pix está aí, ó, por esse número aí, é o número da igreja. Você pode fazer o Pix, se não tiver agora, pode fazer depois. É bom que nos avise, né? Que às vezes os irmãos fazem o Pix e não avisa. O tesoureiro fica procurando saber quem é a pessoa. Porque a igreja Nazarena, irmãos, é uma igreja que contabiliza tudo. Todo o dinheiro é contabilizado. Então é importante que você, se for oferta, tudo bem, mas se for dízimo, tem que ter o nome da pessoa. Eu quero que você saiba de uma coisa. Tem uma promessa muito grande para a sua vida. Crê mesmo, irmão? Crê mesmo é amém da boca para fora. Crê mesmo? Diga amém. Oh, glória! Deus tem uma bênção muito grande para a sua vida. Eu profetizo. Às vezes, nós não entendemos o tempo de Deus, né? Ainda mais naquela época a gente está assim, Senhor, tem que fazer esse milagre agora, tem que fazer esse milagre. Aí Deus não faz. Deus, aí eu vou ver se esse homem aí tem fé mesmo. Então, eu quero que você entenda uma coisa. A tua fidelidade, ela é provada. É provada porque a gente tem tanta coisa para fazer.
com esse dinheiro, mas Deus nos prova para saber se somos fiéis. Porque a fidelidade não está falando de valor. Fidelidade é fidelidade. Porque se você não é fiel no pouco, com certeza no muito também não será. Fidelidade é uma questão de caráter cristão. Fidelidade com Deus é verdadeiramente, irmão, desculpa a expressão, um sinal de conversão. Se a pessoa não tiver convertida, ela é impedida, porque o seu coração não crer. Mas eu quero deixar uma palavra para você, como eu falei. Está lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar, aí que está, toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo amplo que? Suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. É bom até a gente ter uns trocadinhos no bolso, irmãos, porque Jesus fala o seguinte, que a gente deve dar esmola também, tá? E aquilo que a mão direita der, a mão esquerda não saiba. Porque aos pobres também, os olhos do Senhor estão fixos. Né? Quando você vê pessoas mesmo, não é esse pessoal cracuda e não que vai pedindo dinheiro para usar drogas, não. Mas tem pessoas que são pobres, que não tem nada, que estão... Meu irmão, não deixa sua mão mirrada, não. E depois não fala assim, depois eu dou, porque fala assim, porque não vai dar. Deixa um trocadinho assim por mês, deixa uns 10 reais, de 2 reais, onde você passar, deixa 2 aqui, 2 ali, e ninguém precisa saber de nada, mas o Pai do céu te recompensará, diz as Escrituras. Porque, irmãos, é dessa forma que a justiça de Deus, que está escrita aqui, ela se fará em nossas vidas, para que superabundeis em toda obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus abençoe nossas vidas, nossas casas, nosso trabalho, abençoe essa igreja. Senhor, eu te louvo, porque em tudo que nós colocamos a mão para fazer nessa casa, embora seja uma casa simples, o Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor tem sido fiel. Pai, eu peço não agora para a igreja, eu peço para as minhas ovelhas, esses membros, para que o Senhor possa abundar, fortalecer suas forças e fazer crescer os seus trabalhos, para que eles ganhem muito, Senhor Deus, porque está escrito, não há nada de errado nisso, o que semeia muito, venha também colher muito, não tem nada de errado nisso. O que semeia pouco, vai colher pouco, porque é assim que acontece. Pai, faça abundar a suficiência. Tire, Senhor Deus, o cansaço. Tire, Senhor Deus, a preocupação. Senhor, se tiver alguma coisa amarrando a vida desse irmão, dessa irmã, Pai, na autoridade do Espírito Santo eu falo agora, todo o laço do diabo sobre a sua vida financeira, sobre a sua casa, toda maldição agora financeira, em nome de Jesus, saia da sua vida, saia da minha vida, saia da vida dos servos de Deus. Mas eu profetizo a prosperidade, que haja prosperidade, que haja abundância, através da sua sabedoria, do seu trabalho, através do seu esforço, que você possa granjear, meu irmão, crescer, prosperar, porque Deus não pode ser infiel, se você tem sido fiel. Que haja prosperidade, a sua casa tem o melhor, sua vida tem o melhor. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre o teu trabalho,
que você possa lograr ir para lugares maravilhosos e Deus te falar: sou eu, o Senhor teu Deus, que te dou essas coisas. Não se esqueça de mim. Não se esqueça que eu sou o Deus da tua vida. Pai, haja essa prosperidade nessa igreja, em nossas vidas. Você pode dizer amém? Diga assim: eu recebo, pastor, em minha vida. Amém. Você pode vir aqui consagrar o seu dízimo, a sua oferta. Vem aqui, nós já estamos encerrando. Nós vamos dar aqui alguns anúncios daqui a pouquinho, através do louvor. Cada vez que a minha fé é provada, Deus abençoe, Luciano. a chance de crescer um pouco mais. É verdade. As montanhas e mares, desertos e mares. Declare isso. Que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Declare isso com fé. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Estenda a sua mão e declare isso. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Dia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Rompendo. Declare mais uma vez: rompendo em fé. Rompendo em fé. Se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Glória a Deus. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Você quer conhecer mais a Bíblia? Você quer entender mais a Bíblia? Nós estamos estudando esse livro, a Bíblia Sagrada. Nós estamos estudando desde o Gênesis ao Apocalipse. Nós já estamos no primeiro livro poético, o livro de Jó. E você é o nosso convidado. Nós já falamos aqui a respeito, por que há sofrimento, por que os justos sofrem. Porque é difícil entender que o mal existe. Nós estamos estudando isso no livro de Jó. Vamos agora para a terceira fase do livro, saber a respeito das 70 perguntas que Deus fez para Jó. Já falamos da causa do sofrimento, porque existe sofrimento. Já falamos por causa de que os amigos de Jó começaram bem e terminaram mal. E próxima quinta-feira vamos falar sobre as 70 perguntas de Deus para Jó. Se você não sabe, vem aprender com a gente, vem estar conosco. Essa quinta-feira, a partir de 7h30, tá? Vai ser assim, uma noite agradável, onde você tem oportunidade até de perguntar. É uma escola, né? A Ed sabe, é uma escola. Você pergunta, no meio da nossa aula, você pode perguntar: pastor, o que é isso aí? Que eu não entendi isso.
Pode tirar sua dúvida. Se soubermos, vamos responder. Se não soubermos, vamos responder. Não sei. Mas vamos tentar aqui ajudar. Mas tem sido uma bênção, tá? Vem estar conosco. Também vai ter o culto de jejum e oração quinta-feira, de 8 às 9. Momento de oração. Antes de trabalhar, se você puder, passa aqui para orar, receber uma unção sobre a tua vida. Tá? Domingo, culto, Bom Dia Espírito Santo, às 8h30. E após EBD. Tá? E dia 10 agora, quinta-feira, culto de louvor às 18 horas, isso. E dia 10 agora, isso, exame de vista. Olha, você quer fazer exame de vista grátis? Aqui na igreja, quinta-feira, dia 10, a partir das 17 horas. É quinta-feira agora, né? 17 até as 20 horas, tá? Com a nossa irmã Flávia Cristina, cheia do Espírito Santo. Isso aí. Tem também, gente, o trabalho do Capães. Vou até falar com os irmãos. Nós temos atendido muitas pessoas. Esse mês de outubro, nós atendemos 81 pessoas. É muita gente. Pensando que cada pessoa é, em média, 1 hora, de 50 a 60 minutos, né? A sessão. Então, graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E vamos continuar atendendo até dia 16 de dezembro. Tá? Tem o atendimento jurídico, né? Você tirar as dúvidas com a doutora Valéria. Quem quiser fazer também aí uma avaliação com a nutricionista, com a Cássia, também é bênção aqui na nossa igreja. Membros só pagam uma taxa, tá, gente? É R$30. Mimos e Cantos é um trabalho muito lindo que a pastora Tânia tem feito para juntar as irmãs, e muitos atendem profissão, né? Tem a escola de judô aqui também na igreja, terças e quintas-feiras. Evangelismo noturno, dia 28 de outubro, dia 25 de novembro. 25 de novembro. Você quer fazer parte? Foi lindo, né? Parece que atendeu mais de 200 pessoas. É isso? Eu estou exagerando? Exagerei? Foi o que me falaram. Então, quem pecou foi quem passou para mim, não sou eu. Mas disse que atendeu bastante pessoas, é isso? Ué, quantas pessoas? Quantas? Ah, mas é muita gente, né? Foi uma coisa bem... Né, feito um sanduíche natural, né? Bacana, Deus abençoe. E é isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Espero vocês aqui na quinta-feira. Vamos continuar orando pela nossa igreja, tá? Deus abençoe. Orar pela irmã Rosana, que operou. Ela fez uma cirurgia no coração. Eu não sei, né, a gravidade que estava, mas vamos orar. Orar pelo pastor Sérgio também. O pastor Sérgio é deficiente visual. Eu não sei onde ele está. Mas eu não tenho contato. Tem contato? Porque eu pedi até o pastor Eduardo puder fazer o contato para nós irmos lá, pastor. Tem como a gente fazer uma visitinha a ele? Porque tem muito tempo que ele não vem à igreja. É porque a pastora, ela está no hospital, depois vai para a casa da irmã. Mas é assim mesmo. O irmão Manuel também, nós estamos sempre dando aquele apoio a ele. E assim, são os enfermos da igreja. Eu não sei a pastora Niste como está. São muitos, né, pastor? É muito trabalho, mas... Quem? É isso aí. Mas eu peço a vocês que, igreja é isso, irmãos. Igreja é se incomodar com aqueles que estão precisando, é ajudar, tá? E vamos orar uns pelos outros. Fui feliz com a presença do Luciano, muito tempo que eu não o via. Esses dias ele apareceu aqui e a gente falou, mas é muito bom te ver, tá, Luciano? Deus abençoe a sua vida, tá? Levante a sua mão e diga graças a Deus. Diga comigo, porque até aqui do Senhor, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá?
E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferros de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, e que a doce, fiel presença maravilhosa do Divino Espírito Santo esteja com você, com sua família, não somente hoje, mas para todo sempre. O povo mais lindo da terra diz: Deus abençoe, irmãos, vão com Deus e até quinta-feira, querendo o Senhor.